Paz do Senhor a toda a igreja. Me chamo Walter Alves e durante 33 anos servi a Deus na IEDPE, sendo 11 anos como dirigente de campanhas evangelizadoras em 6 congregações e logo após auxiliar oficial, diácono e por fim 11 anos de presbitério, saindo em março de 2019. Atualmente sirvo a Deus na Igreja Batista, cuja denominação dei os primeiros passos na fé. Queridos, gostaria de tornar público à igreja uma revelação que o Senhor me entregou logo após o pastor Ailton José Alves assumir a igreja no dia 6 de outubro de 1998 como presidente da IEDPE. Antes de prosseguir com a exposição, cito o versículo 7 do capítulo 3 do livro de Amós, que nos diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pois bem, naquele mês e ano eu dirigia a campanha evangelizadora em Casa Amarela. Logo após a posse do pastor, o Senhor me revelou que eu estava numa grande reunião ministerial e quem presidia a mesma era o próprio pastor Ailton. Chamo a atenção dos irmãos para o fato de que o local daquela reunião estava bastante escuro, mas isso não foi impedimento para identificar o próprio pastor e que se tratava de uma reunião de grande porte, com a presença de muitos pastores e homens de cargo elevado na igreja. Pois bem, num dado momento daquela reunião, se levantava à minha frente um integrante do grupo que, na revelação, eu sabia que aquela pessoa possuía uma grande influência ministerial, possuindo um cargo elevado. Ao se deslocar para um lado da reunião, ele gritou bem alto: quem vai comigo? Quem vai comigo? Logo após esse grito, um número considerável de pessoas se levantava e ficava ao lado daquele homem. Em seguida, virando eu o rosto para a multidão restante, percebi que muitos estavam com dúvida se seguiam o novo grupo ou se permaneciam onde estavam. Após a revelação, eu não sabia identificar o local daquela reunião. Porém, ao chegar a ser presbítero, hoje eu sei que se tratava do auditório, no andar superior do Templo Central. Indo ao Templo Central uns dias depois, encontrei sem querer o pastor Ailton no pátio do estacionamento atrás do templo. Me dirigi a ele e lhe disse o que Deus havia me mostrado. Ao ouvir atento tudo o que eu disse, o mesmo me perguntou quem era a pessoa que havia se levantado. E aí eu falei que não sabia, até porque, irmãos, a revelação se tratava de um fato futuro. Após o relato, o pastor Ailton me agradeceu, pedindo oração, e eu me despedi. Portanto, hoje vejo o cumprimento de toda aquela visão, fazendo saber a toda a igreja que o pastor Ailton José Alves foi avisado pelo Senhor a respeito do futuro da IEDPE, e acredito que ele foi avisado para que tivesse o máximo de cuidado com a condução do rebanho de Deus. No dia que eu contei, ele se preocupou mais com a pessoa que se levantou do meio da reunião e, infelizmente, com o passar do tempo, deixou de se preocupar com a própria vigilância e das advertências das cartas a Timóteo, principalmente o próprio livro de Amós, onde li acima, retrata a queda de Israel e Judá naqueles dias e como a história se repete, vê-se claramente pelos fatos que saltam aos olhos ao longo desses 22 anos de administração. Faltou o indispensável dever de cuidado que é inerente àqueles que o Senhor confiou o seu rebanho, no intuito também de servir a pastores na atualidade e a futuras gerações, de advertência, sabendo que Deus não toma o culpado por inocente, pois tudo que o homem semeia, isso mesmo colherá. E quanto maior a altura, todos sabem, maior a queda. Pois no livro de Ageu está escrito: examinai os vossos caminhos. Ageu, o capítulo 1, versículo 5. Logicamente que a igreja do Senhor não cai, porque foi levantada por Deus, mas o que acontece é a queda de governos, seja ele eclesiástico ou secular, mesmo que esteja apenas na aparência. No livro de Amós, gostaria de chamar a atenção de todos, que Deus mesmo trata de questões pendentes com seu povo nestas palavras. Escutem:
Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Amós, capítulo 3, versículo 6, a parte B. Na ocasião da divisão das tribos após a morte de Salomão, que, diga-se de passagem, pecou contra Deus e contra o rebanho posto em suas mãos, Roboão, seu filho, reuniu um exército de Judá para modificar os planos de Deus. Mas o Senhor respondeu, presta bem atenção, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. Ouça, porque eu é que fiz esta obra. Presta atenção, eu é que fiz esta obra, disse o Senhor. Queridos, é bom ter cuidado em não estar atirando pedras em ministérios alheios ou em irmãos que eventualmente deva sair de determinada denominação, porque ninguém é dono de ninguém. E devemos ter o cuidado de não estar metendo pedras, porque muitas vezes a gente só atira pedra até o dia que a gente não passa a ser vítima. Porque no dia que a gente passa a ser vítima, a gente tem outro comportamento. Amados, a história sempre se repete. Alguns dos motivos que trouxeram quedas a Israel e Judá, e principalmente aos seus líderes, foram, anote aí, insubmissão e rejeição à palavra de Deus e aos seus profetas, profanação das coisas sagradas, incluindo nisso o santuário, injustiça social, idolatria, desprezo aos pobres, enriquecimento injusto e muitas vezes ilícito por parte de reis e sacerdotes, aliados por vezes aos grandes de sua época, ou seja, aos ímpios de sua época. Mas o juízo de Deus, amados, está às portas, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2 e 3. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Infelizmente, irmãos, temos visto os mesmos pecados em pleno século XXI. Como assim? Você pode me perguntar. Vamos aos fatos, né? Primeiro, avalanche de denúncias de escândalos envolvendo principalmente alguns do alto escalão da igreja, sem que haja qualquer pronunciamento oficial por parte do pastor presidente. Isso é um erro grave. Será que os membros de uma igreja não têm o direito de saber de seu presidente a versão real e verdadeira dos fatos? Ou estamos esquecidos do que está escrito em Coríntios, que nós somos uma carta aberta lida por todos os homens? Ora, se não devemos, não tememos. Concordam comigo? Vejam, um pastor presidente tem o dever diante de Deus de esclarecer os fatos. Ora, quem cala diante de acusações tão graves, consente com eles. Ser transparente é um dever moral de todo líder, inclusive na prestação de contas, sabendo que todo o dinheiro arrecadado não pertence a nenhum membro, inclusive de algum presidente ou diretor, mas para a manutenção da obra de Deus na terra. Ponto 2. Através do projeto político, já conhecido por todos, até porque dispensa comentário do nome, vimos a igreja mergulhar numa crise sem precedentes na história da Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco. Vamos falar de Pernambuco, que é a casa onde nós residimos, né? Sem nos estendermos para outros estados. Nunca deu certo, prestem atenção, nunca deu certo e nunca vai dar certo o casamento da igreja com a política, até porque a igreja já está comprometida e noiva do Senhor Jesus. Misturar o santo com o profano não faz parte dos planos de Deus, e isso cheira e sempre cheirou a benefícios próprios de seus interlocutores, a vantagens pessoais que não servem à igreja, porque o seu dono é o dono do ouro e da prata. A igreja continuará santa, e os pastores do rebanho, se quiserem ser bem-sucedidos em tudo, mantenham bem longe dos púlpitos homens ímpios que não têm compromisso com Deus, com o rebanho e muito menos com a mentira, porque a mentira sempre foi estratagema do diabo, e quem anda em sinceridade anda seguro. Estes ímpios citados acima, que eu mencionei, quando se aproximam do rebanho, todos sabem disso, se aproximam apenas para usar as ovelhas como troca de moedas e de favores pessoais e interesses escusos. Nunca esqueçam de Judas, o traidor, que colocou a ganância acima dos interesses do reino de Deus, e infelizmente ainda hoje muitos líderes têm se comportado como Judas, traindo Deus e o próprio rebanho, até porque o único projeto da igreja nunca foi e nunca será político,
mas unicamente ganhar almas para o reino de Deus. E Ele próprio proverá todos os meios dessa realização, porque o Senhor Jesus é o provedor de sua seara. O outro ponto que gostaria de mencionar para terminarmos daqui a pouco, outro motivo de grande peso para atrair a ira e o juízo de Deus, irmãos, é a injustiça social. Posso enumerar essas injustiças? Vamos lá. 2 pesos e uma medida, que muitas vezes nós vemos dentro das igrejas. Julgamento precipitado sem ouvir a vítima. Muitas vezes se condena sem antes ouvir. Promoções a cargos por causa de presentes, muitas vezes os beneficiados sem qualquer qualificação moral ou espiritual para assumir. Perseguição e desprezo aos menos favorecidos, inclusive aos que estão muitas vezes passando privações e doentes. Quantos irmãos e irmãs não foram e ainda não são perseguidos e pisados dentro da igreja por falar a verdade e por rejeitar o projeto político empurrado goela abaixo? Quantos? Mas está escrito que os sinceros se revelem, não se acovardem. O que é errado sempre será errado, e o amor cristão está acima de eleições e acordos imundos, de homens que não perdoam o rebanho. Não se pode esconder a luz debaixo do alqueire, mas tem que ser posta no velador para que todos vejam o brilho. Se existe uma coisa que Deus abomina, irmãos, é a injustiça. E a bajulação é outro meio de injustiça. E há, infelizmente, dentro das igrejas, muitos bajuladores de plantão querendo se dar bem a todo custo. Seja até a custa da morte de um irmão, espiritualmente falando. Seja entregando sem causa seu irmão, seja dando presentes, seja defendendo o indefensável. Porque quem defende o indefensável faz parte com ele. Quem defende o erro está errado do mesmo jeito. Porque não é só fazer, mas concordar também é pecado. Porque é melhor continuar agradando a Deus do que aos homens. Os bajuladores contribuem para a desgraça dos próprios bajulados, a exemplo de Acabe no meio dos profetas mentirosos, que por causa destes levou à morte o rei que adorava a bajulação. Ele mesmo morreu porque deixou de lado a palavra, o conselho de Deus, para ir atrás dos bajuladores, né? Cuidado, porque a desgraça dos bajulados são os próprios bajuladores que não perdem uma oportunidade de mostrar as suas habilidades interesseiras. E o que eles mais almejam é atrair os olhares para si mesmo, menos fazer a vontade de Deus e conformar-se com ela. Não esqueça que os presentes cegam os que têm vista e pervertem as palavras dos sábios. Não esqueçam. Quanto ao enriquecimento pessoal, cada um veja como está edificando o edifício de Deus, né? Enriquecimento ilícito e injusto ajunta um tesouro, entre aspas, no inferno, porque o da terra um dia vai acabar. E pelos frutos se conhece a árvore, ou seja, conheça o verdadeiro cristão pelos interesses do seu coração, revelado nas suas atitudes, pois onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Queridos, diante do exposto, finalizo dizendo o seguinte, que a obra continua sendo de Deus, e Ele, o Senhor da Seara, não permitirá nunca sua igreja ficar refém na mão de homem algum, nem a um grupo, nem na mão de uma família ou sistema. E aquilo que Deus intenta fazer, ninguém impede. Acredito ter chegado o tempo das mudanças, e elas estão acontecendo de maneira diferente, como alguns pensavam. Aproveite a ocasião, meu irmão, minha irmã, porque é obra de Deus e não pode parar. E não esqueça de Neemias diante dos opositores, nem de sua chamada, independentemente de rótulo de igrejas. Existem alguns duvidosos, como aqueles da revelação, mas receba o conselho de Deus nesta manhã. Levante-se, erga-se e não fique cocheando em 2 pensamentos. Vá fazer a obra de Deus que te espera. Existem também alguns assombrados com ameaças de homens que pensam e se comportam como donos da igreja, mas a igreja pertence a Jesus, que não respeita rótulo denominacional, comprando o seu corpo com seu sangue. Deus está inclinado, meu amado, minha amada, a qualquer um que em qualquer lugar está disposto a fazer a sua vontade. Para finalizar, eu te pergunto, você está desgostoso onde está? Você está decepcionado, decepcionada? Tem alguém com o pé no seu pescoço? Tem sido perseguido ou perseguida? Então saia. Não é mais tempo de perder tempo. Siga a orientação das mudanças de Deus e agarre-se às oportunidades e seja mais um na reconstrução de Jerusalém. Aproveita a ocasião. O tempo chegou. E para a sua meditação e a nossa, eu te deixo
no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Que Deus te abençoe e vá em frente. O Senhor é contigo. Deus te abençoe.